Olá, meu amigo, minha amiga. Tem sido muito frequente aqui no nosso portal do José eu receber muitos comentários, e muitas perguntas sobre o tempo que levará para a gente começar a assistir às primeiras condenações relacionadas à figura do ex-presidente da República. Bom, se eu fosse você, que acompanha sempre os acontecimentos da vida política, a vida econômica, a vida social aqui no nosso país, eu já começaria a separar aquela panela mais velha, que você não usa muito, enfim, mas ela terá muita utilidade e o tempo dessa utilidade está chegando. Se você puder também, faça uma pesquisa dos preços aí dos fogos de artifício, porque em poucos meses a gente poderá marcar a nossa festa, a nossa comemoração da primeira condenação significativa em relação à figura do ex-presidente da República, condenação essa que diz respeito aos seus direitos políticos. Eu acho que no dia que o TSE firmar o julgamento e sentenciar, a gente tem que fazer um grande panelaço, a gente tem que fazer um grande foguetório aqui no nosso país, porque vai ser o marco, o marco que vai determinar o futuro da política no nosso país e determinará especificamente o futuro do ex-presidente da República. Porque uma condenação política, tornando essa figura inelegível, vai ser uma coisa que vai pegar muito e vai influenciar outras decisões também no campo criminal e no campo civil. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, como é que as criaturas que ainda pensam em salvar a pele do ex-presidente da República estão agindo, o que eles estão fazendo, o próprio clã Bolsonaro, o que eles estão fazendo, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando aqui pela primeira vez e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui, você é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, não esqueça de dar o seu joinha, mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e se puder também, participe do nosso clube de membros, é fácil se inscrever também, é uma forma adicional de você ficar aqui mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Lembrando que todos os dias eu abro um chat entre 5 horas e 5h30 para bater um papo com vocês, exceto em algumas situações excepcionais, como nesses dias aí, que às vezes eu vou conseguir entrar para bater um papo com vocês ou não, porque eu estou circulando, estou tirando aí umas 2 semanas aí de descanso, de férias, para circular, rever amigos, enfim. E vou dando notícias aqui para vocês na medida que as coisas forem acontecendo aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos aos fatos aqui e aos papos. Gente, por mais que se tente fazer alguma coisa agora em relação à justiça eleitoral, as provas são tão contundentes e o volume de processos são tão grandes que mesmo que o Bolsonaro escapasse de um bem cabeludo, existem outros que são muito notórios. Durante a gestão do Bolsonaro, se é que a gente pode chamar aquilo de gestão, eu mesmo fiz algumas representações junto à Justiça Eleitoral, à Justiça Comum, à Justiça Criminal, de algumas situações que nitidamente estavam acontecendo. Quem é professor na área do direito, quem lida com direito, quem fala do assunto, quem estuda o assunto, quando via algumas situações envolvendo a figura do ex-presidente da República, você ficava pensando, mas ninguém vai tomar nenhuma atitude. Quem deveria tomar atitude sempre é a figura do Procurador-Geral da República, que não está ali nessa posição para fazer a defesa, ser advogado do presidente da República. Muito pelo contrário. A função do Ministério Público é ser o fiscal da lei, ser uma pessoa ou ser uma instituição que opere o tempo todo protegendo a sociedade de uma maneira geral, os direitos difusos e coletivos. Mas aí, para surpresa e espanto geral da comunidade jurídica, nós tivemos o senhor Augusto Aras, que funcionou como uma espécie de advogado dos mais intensos, e arregimentando também outras pessoas dentro da Procuradoria-Geral da República para desenvolver esse papel. Bom, com o fim do mandato do Bolsonaro, ele perdeu a possibilidade de ser processado apenas pelo senhor Augusto Aras. Então ele pode ser processado agora como cidadão comum por qualquer cidadão, por qualquer instituição que tenha detectado um comportamento criminoso do ex-presidente da República. Só para ilustrar algumas situações, algumas das representações que eu fiz contra o Bolsonaro diziam respeito ao uso indevido da máquina pública para seu interesse pessoal. Isso era um negócio notório, quando a gente via o Bolsonaro de jet ski, sem tirar a licença,
sem transmitir o cargo para o Mourão, ou seja, ele estava em expediente, mas estava usando o dinheiro público para fazer campanha, fazer proselitismo nas situações mais absurdas aqui no nosso país. Nos momentos que o Brasil mais precisou de termos um presidente da República, ele estava contra ele atuou contra o povo brasileiro. Então, quando ele usava estrutura, por exemplo, aeronaves para ir a um culto religioso na região norte do nosso país, sem agenda pública nenhuma, ele estava utilizando o dinheiro público, a máquina do Estado brasileiro, para seus fins pessoais. Será nítido. E quando isso fosse analisado de uma forma mais cuidadosa, né, ele seria condenado, ele seria obrigado a devolver o dinheiro desses recursos. A aeronave que ele utilizou no último dia do mandato dele, no penúltimo dia, para ir para os Estados Unidos, para atender seus interesses particulares, também é um delito eleitoral, é um delito administrativo, é um delito de responsabilidade, enfim. Todas essas situações são muito evidentes e não precisa ser jurista. Você, como cidadão comum, você que sabe o que é certo, o que não é certo, o que é moral, o que não é moral, o que é ético, antiético na administração pública, você certamente se chocou com essas situações todas, quando passavam assim, e despercebidamente pelos grandes veículos de comunicação, como eu sempre disse para vocês, de forma consciente, porque eles sempre souberam desses delitos do Bolsonaro, mas isso nunca foi informado para o cidadão, que era irregular, que bastava uma reportagem tratando desse assunto. A justificativa que os grandes veículos usaram muitas vezes é o seguinte: não, que o Bolsonaro não deixa a imprensa chegar perto, não dá para acompanhar. Mentira. Quando um criminoso comete crime de grande repercussão, a imprensa vai para cima como um bando de urubus ali tentando extrair algum tipo de notícia, muitas vezes até sensacionalistas, né? Mas se calaram, né? se colocaram na posição absolutamente passiva diante de um presidente da República que estava fazendo mal ao povo brasileiro e usar isso como argumento. A gente via nos telejornais à noite, né? O Palácio do Planalto foi contatado e até o momento nós não tivemos resposta. Como é que é? Não tiveram resposta e ponto final, e ninguém fala mais sobre o assunto, no dia seguinte é outra pauta. Então, houve um tratamento absolutamente não profissional da imprensa brasileira, dos grandes veículos de comunicação, em relação à figura do ex-presidente da República. Então, muitas coisas que eram absolutamente claras para a comunidade jurídica, enquanto crimes que ele estava cometendo, muitas pessoas da sociedade sequer tinham noção que esse tipo de situação estava se dando. Isso explica porque uma figura que é tão imoral, é tão antiética, é tão corrupta, é tão bandida, ainda conseguiu tantos milhões de votos aqui no nosso país. Não é possível que uma sociedade minimamente informada vote num criminoso, num ladrão de joias. Não dá para a gente tratá-lo de outra forma. Isso para dizer o mínimo. E aí, gente, nós estamos vendo algumas situações agora nesse terreno da inelegibilidade. Em primeiro lugar, a reputação da figura do ex-presidente da República, né? Ele está sofrendo uma corrosão muito grande. Dia a dia, por mais que a gente tenha grotões de muito fanatismo, que ainda depositam ali uma série de visões, né, ainda muito positivas nesse mundo universo em relação à figura do ex-presidente da República. Mas o desgaste está sendo muito grande desde a derrota, o comportamento que ele teve, de não aceitar a derrota, porque, vamos fazer um pequeno parênteses no meio dessa história, nem todo mundo que votou em Bolsonaro é bolsonarista, a gente sabe disso. Existe uma grande parcela do eleitor que não queria o Lula, não queria o PT, enfim, e votaria em qualquer candidato que fosse viável eleitoralmente para derrotar o Lula e o PT. Então, essas pessoas, elas têm que ser entendidas como um grupo de pessoas diferentes daqueles que são devotos, né? Que pertencem àquilo que se converteu numa seita bolsonarista. Enfim, para essas pessoas fica complicado você dizer qualquer coisa e mudar a opinião delas. Mas para as outras, que têm um mínimo de ética, de decência, de responsabilidade, de racionalidade, essas pessoas começaram a perder qualquer tipo de proximidade, né, com a figura do ex-presidente da República. Isso significa que elas passem a apoiar o Lula, o governo Lula, por mais que ele também acerte, né? Então, é muito interessante a gente ter essa perspectiva de com quem a gente está lidando, que tipo de pessoas que nós estamos lidando no campo do imaginário da política. No entanto,
Ele começou a ter esse desgaste a partir da derrota, depois no seu silêncio, durante os 2 meses que se seguiram, a sua apatia, a sua covardia, o seu ensimismamento, né, se é que a gente pode chamar assim, enfim. E o seu silêncio que estimulava todo tipo de manifestação contra a democracia do nosso país. Isso foi pegando. Quando chega no final do ano, que ele finalmente se pronuncia, ele se pronuncia e sai do Brasil escondido praticamente, porque ele fez uma live, é bom a gente sempre lembrar disso, né? E ele não disse para as pessoas que estava saindo do Brasil, não falou para as pessoas que o seguem, né? Isso também provocou um desgaste. Depois veio o 8 de janeiro, que também foi um desgaste muito grande, enfim. E o comportamento que ele passou a ter durante 3 meses, né, como um tiozão perdido nos Estados Unidos, indo de lugar em lugar, sempre em eventos sem a menor expressividade, enfim. E os processos aqui, quando ele perde a eleição e sai do mandato, os processos começam a andar lentamente, sobretudo os da Justiça Eleitoral, que já estavam caminhando e ganharam mais tração a partir dessas últimas semanas. Então, quando se tem a exposição final agora do escândalo das joias, aí foi um golpe de misericórdia numa parcela muito significativa das pessoas que ainda votavam em Bolsonaro. Isso está fazendo com que, nesse momento, uma condenação dele não crie nenhum tipo de surpresa para as pessoas de maneira geral. E a gente viu agora os noticiários, que ainda continuam, por incrível que pareça, ainda muito brandos, né? Mas destroçando a figura do ex-presidente da República nesse escândalo das joias. Quando eu vi agora o Jornal Nacional de sexta-feira, foi uma exposição assim, muito detalhada, né, de como esse sujeito ele se empenhou para abocanhar joias milionárias para si. E a defesa técnica dele não está sendo suficiente, o depoimento já está aparecendo aí, os outros também, que só comprovam que ele teve má fé, que ele teve uma vontade de se locupletar, como ele fez a vida inteira, de mais uma boquinha, de mais uma oportunidade para se dar bem, ele e seus familiares. Então, o que nós vimos no meio desse processo todo foi a figura do ex-presidente tentando passar uma imagem, mas os fatos mostrando outra situação. Agora, vocês imaginem o seguinte, uma pergunta aqui nessa reta final do nosso papo aqui. O Jornal Nacional, só para citar o Jornal Nacional, porque se a gente pesquisar a gente vai ver o mesmo encaminhamento, mostrou como Bolsonaro se dedicou, como ele gastou energia, como ele focalizou ali a questão para resolver, pelo menos para resolver para ele, né, a questão das joias. Vocês imaginem se ele tivesse tido a mesma energia para ir atrás de vacina aqui no nosso país, enquanto o Butantan estava fazendo lá, aí o governo Dória estava preparando lá estudos com a vacina, fazendo acordos com a China. Se o Bolsonaro tivesse ajudado nisso, se ele tivesse empenhado, ligado, olha, já saiu a vacina aí, onde é que está saindo vacina? E no Butantan, como é que está? Se ele tivesse se empenhado contra as queimadas na Amazônia, se ele tivesse se empenhado com a mesma energia contra o garimpo ilegal, contra o desmatamento de uma maneira geral aqui no nosso país, se ele tivesse se empenhado em várias outras questões, enchentes, calamidades públicas, se ele aparecesse, nós vimos o Bolsonaro virando as costas para o povo quando a Bahia estava debaixo d'água, ele estava andando de jet ski, tirando onda para o outro lado. Nos momentos que a nação mais precisou de um presidente da República, nós tivemos um sujeito, né, com um comportamento demoníaco contra o povo brasileiro. Então, gente, a fila está andando. Chega uma hora que a conta aparece. E a primeira conta, volto a enfatizar aqui com vocês, será da Justiça Eleitoral, tornando a figura do ex-presidente da República inelegível, imprestável do ponto de vista político-eleitoral. Muitas pessoas acham que ele será cabo eleitoral para um outro, mas enfim, nós sempre tivemos pessoas muito ruins fazendo campanha aqui no nosso país, ele não será o primeiro nem será o último. Mas ele não vai ter que ficar preocupado apenas com a sua falta de capacidade política, juridicamente, para disputar a eleição, mas sim com as condenações criminais. Então, o primeiro passo é o seguinte, vamos dar o nosso recado também.
quando estiver aproximando aí o julgamento final do TSE, a gente vai começar a fazer mais mobilizações, vou começar também a chamar outros amigos aí na internet também, para a gente chamar a atenção desse ponto específico, que é nossa responsabilidade não deixar isso que passou para trás esquecido. Gente, eu não esqueço, eu perdi pessoas, acho que todo mundo perdeu pessoas também, a gente tem o mínimo de obrigação de não deixar essa situação passar em brancas nuvens, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!